Santo, Santo. É a única vez na Bíblia que essa palavra, esse atributo é dado ao Senhor. E nós não vamos nos apegar ao Senhor, nós vamos nos apegar a nós, porque nós vamos entender o que significa o Santo, Santo, Santo. Amém? Feche seus olhos e vamos conversar com o Pai do Senhor. Amantíssimo Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Salvador de nossas vidas. Ó Pai, nós estamos diante da Tua face para aprender sobre Tua palavra, para crescer na graça e no conhecimento. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações poderosamente nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos ler Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Não vou entrar em detalhes sobre essa visão. Eu quero falar especificamente sobre o que o profeta ouviu. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo. Então, os serafins clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando começou o culto, foi lido um salmo. E no salmo, o salmista exaltava o nome de Deus. E nós temos visto agora que muitos compositores evangélicos, gospel, como é chamado, estão fazendo hinos de adoração a Deus. Até um período atrás, nós víamos músicas, não vou chamar nem de louvor, mas músicas que eram voltadas para o homem, voltadas para a pessoa humana. Agora não, agora nós temos visto algumas músicas, mas isso está incomodando alguns. Algumas pessoas estão reclamando dessas músicas. Teve uma que saiu agora que falaram até que é lixo. A música é lixo, então a música tem uma letra linda e a letra baseada na palavra de Deus. A letra é bíblica. E nós vemos que o que está acontecendo ultimamente? Ultimamente, o Espírito Santo está abrindo mentes, está fazendo com que pessoas entendam que não dá para viver sem o poder do Espírito Santo. Não dá para viver afastado de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão se afastando, muitas pessoas não querem, mas Deus está fazendo um alarido tremendo através do Espírito Santo, e pessoas estão entendendo verdadeiramente o que é adorar a Deus. Vamos ver o que Isaías ouviu. Kadosh. Nós vamos falar do hebraico, vamos falar do grego, tá ok? Porque a palavra para nós é santo. E o que é Kadosh? Separado, reservado, dedicado, retirado do comum, guardado para Deus. Então vocês vejam bem que a palavra santo no Antigo Testamento, ela tem uma profundidade tremenda. E nenhum outro atributo, como eu já disse no começo, é repetido 3 vezes nas Escrituras. Por quê? Porque a ênfase em santidade é muito tocado na palavra de Deus. Quem estuda a Bíblia, quem estuda desde o princípio, que vai se aprofundando na palavra, vai vendo que Deus, Ele busca a santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, o que é a santidade então? Lá em Levítico, no capítulo 10, do verso 8 ao 10, diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo:
Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Olha que aqui está sendo cobrado deles uma vida diferente do que o povo levava. Vocês não vão se embriagar, vocês vão ter uma vida separada. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então todos os levitas teriam que cumprir isso durante todas as gerações, não somente alguns. E ele continua: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vejam bem a importância da santidade. Às vezes a gente fala assim, mas não dá para ser santo. Eu sinceramente não tenho condições de por mim mesmo ser santo. Ninguém na terra consegue, por mais que se esforce, ser santo. Por quê? Nós vamos entender o que é a santidade. Então, algo comum é separado para Deus, e isso é kadosh. Então, alguma coisa, eu vou dar um exemplo. Nós vamos numa loja de som e compramos uma guitarra. Essa loja é uma loja secular, não é uma loja específica para vender instrumento para a igreja. Elas vendem instrumento para qualquer um. Uma banda de rock quiser comprar uma guitarra, vai lá e compra. Então nós vamos lá e compramos. Quando nós trazemos essa guitarra para a igreja, eu particularmente faço isso. Eu consagro esse instrumento para Deus. Eu santifico o instrumento. A partir daí, esse instrumento não pode mais ser usado para outro fim que não seja adorar a Deus. O microfone, ele é consagrado para Deus. As caixas de som que está aqui é consagrado para Deus. Eu não posso, por exemplo, pegar uma cadeira dessa e emprestar para uma festa mundana. Eu não posso emprestar esse átrio para uma festa mundana. Por quê? Porque isso aqui é consagrado, é santificado para Deus, pertence a Deus. Vocês entenderam isso? Nós usamos, usufruímos, mas pertence ao Senhor. Diz a palavra que sede santos, porque eu sou santo, não é isso? Ser santo, igreja, não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Forte, né? Eu posso fazer. Como assim, pastor? Posso viver de qualquer maneira? Se não depende do que eu faço ou deixo de fazer, eu posso viver de qualquer maneira. Não. Vejam bem, ser santo fala sobre pertencimento. Quem aqui já participou de encontro de casais? Alguém já participou de encontro de casais? No encontro de casais, tem uma brincadeirinha às vezes que fala assim, por exemplo, eu chamo minha esposa de Zão, ela me chama de Zão, amorzão, né? Mas digamos que eu falasse Tânia, ela falasse Jorge, o que a gente falaria? Jorge da Tânia, Tânia do Jorge. Eu falo Zão da Zão e Zão do Zão, né? Rafael do Jorginho e Jorginho da Rafael. Isso é pertencimento, tá? Mas é um pertencimento o quê? Material. É terreno, é daqui da terra. Só que esse pertencimento, igreja, quando você fala em kadosh, não é mais um pertencimento comum. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do meu Deus. Eu sou pertencente a Ele. E Ele não divide a glória, a honra com ninguém. O Senhor tem ciúme de cada um de vocês que pertence a Ele. Entenderam isso aí? Olha o que fala lá em 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Vejam bem. Nós já pegamos sobre isso, cingindo os lombos. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscências que antes
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que Pedro está falando? Nós temos que ser santos. Santos é o que? Temos que ser propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. E se eu sou propriedade, o Senhor cuida de mim. E aí vem o crescimento. O que é o crescimento? É a santificação. Sede santos. Se eu vou ser santo, eu dependo de uma santificação. No grego já é outra palavra, agiasmos. E o que fala? Olha aqui, ó. No grego, agios, santo, separado para Deus em Cristo. Quando o Senhor disse: está consumado, né? Ele disse: tetelestai, foi pago o preço, o véu se rasgou, não foi? E ele fala para a gente o quê? Que nós temos que ter ousadia para entrar no santo dos santos. Eu tenho que ter ousadia. Por quê? Porque agora eu sou separado. O sumo sacerdote só podia entrar no santo santo uma vez por ano. E havia um ritual de purificação para que ele pudesse entrar e não morrer. Nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre isso. Continuando. O que é santificação? É ficar parecido com Cristo dia após dia. Eu não me torno santo da noite por dia. Eu já errei muito na minha vida, mas aí eu vou buscando melhorar. Não depende de mim, porque eu não consigo. A carne é fraca, eu sou sujeito a falhas, mas aí eu me aproximo de Deus. Eu falo assim: eu pertenço ao Senhor. Se eu pertenço ao Senhor, eu tenho que ficar debaixo da obediência e da ordenança dele. E eu vou vivendo cada vez mais buscando o Senhor, e com isso o Senhor vai mudando a minha vida. A gente vai obtendo o fruto do Espírito, não é isso? Os gomos do fruto do Espírito. A gente vai obtendo, a gente vai aprimorando nossa vida, se santificando. Vejam bem. É Deus quem promove o crescimento. Quem promove o crescimento? Deus. Eu consigo crescer? Consigo, porque o Senhor me dá o crescimento. É o Senhor, através do Espírito, que me orienta, que me exorta, que me capacita, que me guia. Não é verdade? 1 Tessalonicenses 4,4 diz assim: olha, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então eu tenho que entender que eu sou vaso do Senhor e eu tenho um uso específico. Eu não posso ser usado de qualquer maneira. Eu não posso servir para qualquer coisa. Eu sou importante para Deus porque eu sou separado para Deus. Eu vou explicar isso tudinho. 1 Tessalonicenses 5,23 diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz, quem? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Olha a tricotomia: espírito, que vem dele, alma, que é o nosso entendimento, e o corpo, que é a nossa carne. Esse triângulo, esses três pontos da nossa vida vão ser santificados em Cristo. Quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele aprimora a minha vida, mais Ele melhora a minha vida, mais Ele melhora os meus relacionamentos, quer dizer, a minha forma de se relacionar. Então, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem, muitos que estão dentro da igreja um dia vão dizer assim: ó, mas Senhor, eu profetizei, mas Senhor, eu
em teu nome fiz isso, expulsei demônio, e o Senhor vai falar: não vos conheço. Por quê? Porque não se deixaram santificar. Às vezes evangelizou por vaidade, às vezes pregou por vaidade, às vezes cantou por vaidade, às vezes até por dinheiro. E muitas pessoas, infelizmente, não entenderam que se eu adoro a Deus porque eu sou pertencente a Deus, a minha função é adorar a Deus. Se eu prego porque eu sou pertencente a Deus, o Senhor me escolheu para isso. Se você, quer ver hoje o que aconteceu? Hoje, eu e o Roberto vamos trabalhar lá em cima, e eu peguei, limpei a escada todinha ali, limpei, varri, peguei não sei o que, mentira, foi Marisete e Sandra, ninguém pediu para elas fazerem, mas elas deixaram limpinho ali, limpinho. Por quê? Porque elas são vasos e foram usadas para aquilo. Ah, pastor, mas é uma faxina, não interessa. Se o Senhor usar ela para fazer aquilo, vai usar. Se o Senhor usar para adorar, vai usar. Se o Senhor um dia levantar para pregar, vai levantar. Se o Senhor levantar para ganhar almas, vai levantar. E se o Senhor levantar para expulsar demônio, vai fazer. Porque o vaso de Deus, que pertence a Deus, ele enche como quer. E quando ele enche, igreja, coisas tremendas acontecem. Amém? Crescimento. Nós somos a plantinha. Entendem isso? Nós somos a plantinha. Jesus é o sol. O crescimento da planta depende única e exclusivamente do Senhor. Eu sou uma plantinha que o meu crescimento espiritual depende do Senhor. Eu dependo do Senhor para crescer espiritualmente. E o que eu faço? Qual o meu papel para isso? Qual o seu papel? O que você tem que fazer? Já que eu disse no começo que não depende de nós, né? Não depende de nós, depende de nós. Só que, por mais que você faça, se o Espírito Santo não agir em você, nada acontecerá. Nossos esforços serão em vão. Porque se eu faço isso para me engrandecer, eu quero falar em línguas. Para que você quer falar em línguas? Eu quero falar em línguas para que todo mundo saiba que eu falo em línguas. Para que você quer pregar? Eu não quero que todo mundo saiba que eu sou pregador. Não, eu quero que todo mundo saiba que eu canto bonito. Olha minha voz, não sei o que, vê lá, eu canto. Sabe? Isso não importa. Não importa o meu eu. Eu morri. E eu nasci em Cristo. E é Cristo que vive em mim. Paulo falava isso. Agora o que eu faço? Primeira coisa, orar ao Senhor para o quê? Me conectar. Só há uma forma de conexão, igreja, com Deus, é oração. A oração é uma conversa. Exemplo, hoje nós temos celular, certo? Nós temos celular. A Priscila, por exemplo, tem o pai dela. E aí a Priscila fica uma semana sem vir aqui em casa. E fica uma semana sem mandar uma mensagem, sem ligar, sem nada. Eu vou falar, o que está acontecendo? Por que a Priscila não está ligando para mim? Será que ela está chateada comigo? Eu como ser humano. Agora nós vamos ficar uma semana sem falar com o Senhor? Qual é o celular que eu ligo para Deus? É a minha oração. É quando eu estou no meu quarto, no meu secreto, ou aonde eu estiver, e eu falo: Senhor, quero falar contigo. E o Senhor fala o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que eu não sabe. Eu amo isso por quê? Porque esse versículo me dá a certeza que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor vai fazer aquilo que é o melhor para a minha vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa é orar, conversar com Deus, mostrar para Deus o que você quer, mostrar para Deus o que você pode fazer para Ele, mostrar para Deus o teu coração. Mas Ele já conhece o meu coração, não importa, mostra para Deus. Eu sei que a Priscila me ama, eu tenho certeza disso, mas quando ela fala: Pai, eu te amo, gente, eu me derrito. É sério. Ô glória, não vou cortar não, hein? Segunda coisa que nós temos que fazer: ler a palavra. Para quê? Para nos alimentarmos, né? Vocês acham que eu sou assim fofinho por quê? Porque eu me alimento.
não é? Eu sou fofo, me alimento. Se eu não ler a palavra de Deus, eu não me alimento. Nós estamos no estudo de quarta-feira aqui, estamos terminando o último profeta, né? Entramos em Malaquias na quarta-feira. E, gente, eu estou apaixonado com a Bíblia. Eu estou apaixonado, cada dia mais eu estou apaixonado. Por quê? Porque quando a gente estuda a palavra, coisas vão, sabe assim, vai aparecendo cada vez mais revelações de Deus. Cada vez que eu estudo a palavra, eu vejo um Deus maravilhoso que eu sirvo. Eu vejo que eu estou no caminho certo, sabe? E eu creio que cada um daqueles que tem vindo tem percebido isso. Aqueles que amam a palavra. Então, primeira coisa, eu tenho que orar ao Senhor para conectar-me com Ele. Segundo, ler a palavra de Deus. Hoje eu estava ouvindo um debate, o cara falou assim: aqui não é a palavra de Deus, aqui contém a palavra. Vá pastar. Se ele acredita que aqui contém a palavra, é problema dele. Eu não. Eu creio que aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Senhor falando com a humanidade, falando comigo, falando com você. Glória a Deus. Terceiro ponto: quando estou na direção errada, volto para a direção certa. Lembra da pregação dos discípulos de Emaús? Eles não estavam indo na direção errada? Já viram o girassol? Como é que o girassol faz? Ele vira, impressionante, né? Ele vira acompanhando o sol. O Senhor é o nosso sol. O Senhor é o nosso foco, é o nosso horizonte, é a nossa meta. Então eu não posso me desviar da direção de Deus. Se o Senhor falar vai para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor falar vem, eu vou. Se o Senhor falar para, eu paro. Eu tenho um texto da palavra que o Senhor estava muito chateado com o povo no deserto. E o Senhor falou para Moisés assim: eu não vou mais com esse povo. Esse povo é obstinado, é de dura serviço. Eu não vou acompanhar mais esse povo. Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for, a gente não vai. Eu vou mandar um anjo. Não. É muito legal o anjo, mas é a sua presença que nós queremos. Gente, quando nós colocamos a nossa vida, é assim, é a presença do Senhor. Se eu estou no trabalho, eu estou conectado com Deus, Deus está comigo. Se eu estou no ônibus, no carro, gente, se você colocar na sua mente que você precisa o tempo inteiro da presença de Deus contigo, não só vai ser importante para você, mas vai ser importante para quem está ao seu lado, porque você, transbordando da presença de Deus, você abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Glória a Deus. E viver em obediência e na dependência plena do Senhor para o crescimento total. Veja bem, viver em obediência. Não adianta eu falar: eu não concordo com esse texto aqui. Não, é toda a palavra é inspirada. Toda a palavra de Deus é inspirada. Então o Senhor falou: não adianta eu negar partes da palavra de Deus. Já falaram que a Bíblia está ultrapassada, ela tem que ser atualizada. Não tem. Se você for um estudante sincero da palavra de Deus, você vai reparar que a Bíblia é atualíssima. Você pega textos lá do princípio e você fala assim: não é possível que está falando no dia de hoje. Coisas tremendas, profecias fantásticas que nós estamos vendo a cada dia. Glória a Deus. Então, orar ao Senhor, ler a palavra, voltar-se na direção de Deus e viver em obediência e dependência total do Senhor. Glória a Deus. Santidade. O que é a santidade? Agora nós vamos falar especificamente para nós vivermos uma vida de santidade. Preste atenção. Você é do Senhor, amém? E Ele vai gerar o seu crescimento. Santificação é o processo para se chegar a ser santo plenamente. Então eu busco ser santo e o Senhor vai gerando a santificação na minha vida. Éramos vasos comuns, usados para qualquer coisa. Eu vejo quantas jovens aí no mundo se prestam a certos papéis, sabe? Às vezes até falam assim: não, eu sou evangélica, e não se valoriza. São vasos que eram para ser de Deus, eram vasos que eram para
ser consagradas ao Senhor e vivem uma vida fora da vontade do Senhor, vasos usados para outras coisas. Agora somos Kadosh. Agora nós somos Kadosh. Nós somos separados para uso exclusivo de Deus. Fixa esse último parágrafo aí, ó. Éramos vasos comuns, usados para qualquer coisa. Agora somos Kadosh, separados para uso exclusivo de Deus. Muita gente fala assim: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar. E lá em Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção. O Senhor está mandando a gente fazer o quê? Apresentar os nossos corpos em sacrifício. Apresentar os nossos corpos em sacrifício. Eu quero ler para vocês alguns textos da palavra, tá? Levítico, preste atenção. Lá no capítulo 10, tem uma passagem que fala dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, vejam bem. Nadab e Abiú, diz assim o texto: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Então eles pegaram o incensário, eles eram levitas, Arão era o sumo sacerdote, eles eram os levitas, eles pegaram o incensário, olha bem, puseram neles fogo. Então eles foram e acenderam o incensário. Tudo bem? Está entendendo? O que não lhes ordenara, olha aqui, presta atenção. E puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Peraí, eles eram levitas, eles pegaram o incensário, eles iam levar o incenso aromático, só que eles pegaram fogo o quê? Estranho. Gente, olha que coisa. Pastor, fogo é fogo. Se eu acender um fogo ali, é um fogo. Se eu acender um fogo ali, é um fogo, não é isso? Não. Havia um fogo dentro do tabernáculo que queimava o tempo inteiro. Aquele fogo era, olha bem, gente, aquele fogo era separado. O fogo era consagrado. Eles pegaram fogo estranho, fogo de fora do tabernáculo, e levaram para o altar. O que aconteceu? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem em mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Gente, Nadab e Abiú eram os filhos de Arão. Eles morreram por quê, igreja? Porque eles levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo. Por que eles fizeram isso? Lá no capítulo 9, no verso 2, diz o seguinte: Arão apresenta sacrifício por si mesmo e pelo povo. Vejam bem. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seu filho e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Deus ordenou que eles fizessem o quê? Pegassem o carneiro, o animal, que não tinha o quê? Defeito. Esse animal tinha que ser sem defeito. Ele era Kadosh,
consagrado ao Senhor. O Senhor ordenou que não podia ser qualquer carneiro. Nós sabemos que o Senhor é o Cordeiro Santo, né? Depois que o Senhor Jesus morreu, nunca mais teve sacrifício de cordeiro. Nunca mais teve sacrifício de cordeiro lá em Israel. Eles não sacrificavam mais. O próprio Senhor fez que acontecesse isso, porque o Senhor foi o último, puro, sem mácula, sem pecado, sem mancha, puro. Vejam bem o verso 23 e 24 de Levítico 9. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Quando levaram coisas profanas diante do Senhor, veio a morte. Quando levaram coisas separadas diante do Senhor, veio a bênção. Continuando, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre suas faces. Quando eu me consagro, igreja, né? É claro que eu sozinho não consigo, eu preciso que o Espírito Santo haja sobre mim, mas quando eu oro a Deus, quando eu clamo ao Senhor, quando eu obedeço a palavra, quando eu sigo a vontade do Senhor, quando eu faço as coisas, o Senhor vem sobre mim e o Senhor me santifica. A glória de Deus enche minha casa. A glória de Deus enche minha casa. A presença do Senhor transborda onde eu estiver, porque eu sou separado para o Senhor. Eu, quando venho para a casa de Deus, eu venho apresentar um sacrifício vivo, mas eu tenho que entender que eu não posso vir profanar o templo de Deus. Eu tenho que vir em santidade. Muitas pessoas falam assim, quando for cear, você tem que estar sem pecado, né? Porque diz lá, analise, pois, o homem a si mesmo. Eu digo diferente. Eu digo, quando você vier cear, igreja, se curve diante do Senhor. Peça para o Senhor purificar a sua vida. Se arrependa das suas falhas, dos seus erros, e fala: Senhor, eu quero ser um contigo. Eu quero ser transformado pelo teu Espírito. Eu quero a transformação. Eu quero santificação. Né? Quem pode subir ao santo monte do Senhor? Quem pode? Quem é que pode subir ao santo monte? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E isso é questão de obediência a Deus. É questão de servir a Deus. É questão de viver uma vida diante de Deus. Eu tenho a minha vida secular. Eu trabalho, eu estudo. Pastor, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho casa, tenho isso. Igreja, está lavando louça? Adore a Deus. Está fazendo um procedimento de fisioterapia? Adore a Deus. Está separando os medicamentos? Adore a Deus. Está arranjando clientes? Adore a Deus. Está carregando mala? Adore a Deus. Está cuidando da casinha dos outros? Adore a Deus. Está levando a netinha para o colégio? Adore a Deus. Está fazendo a pizza gostosa? Adore a Deus. Tudo que você estiver fazendo, tudo, qualquer coisa que seja feita para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, gente? Que Jesus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você e quero que você tenha certeza que não adianta você viver uma vida sem santificação. Não adianta você querer chegar no santo lado do Senhor e, de qualquer maneira, Paizinho amado, mais uma vez, Senhor, eu agradeço e coloco a bênção sobre essa